governo federal tem o primeiro déficit nas contas públicas desde 1997. Rombo chegou a 17 bilhões e 200 milhões de reais no último ano do primeiro governo Dilma. É mais um marco do incompetente governo Dilma. E aí a gente se pergunta, né? E pergunta, presidente, de quem é a culpa, dona Dilma? Dos coronéis da ditadura, do Sarney, do Collor, do FHC ou do seu padrinho Lula? Foi um recorde de déficit, né? Desde 97 a gente não tinha déficit em contas públicas. Conseguiu, presidente, parabéns. E Raquel, professor Chay é especialista na área de finanças públicas. Nós falamos várias vezes no ano passado em relação a isso. Teve toda aquela manobra contábil, mas não adiantou, né? O que aconteceu no final do governo Dilma, ela tem, de alguma forma, postergado o reconhecimento que as contas públicas pioraram, tanto em termos de mais gastos e manutenção. A receita de imposto tem crescido menos, tem crescido junto com o país, mas somente os gastos têm crescido muito. E ela tem postergado o reconhecimento disso através de diversas manobras contábeis. Então, uma hora ela muda a forma de contabilização dos investimentos, outra hora ela antecipa que as empresas que o governo tem participação, antecipa os pagamentos de dividendos. Então, ela trouxe dinheiro que só poderia ocorrer nos outros anos, ela trouxe para o ano corrente e foi postergando. Só que chega uma hora que acaba essas vamos dizer, não chegam a ser manipulações, mas esses acertos contábeis, essas maquiagens, né, contábeis, professor? poderia ser a palavra melhor essa. Maquiagens contábeis que são permitidas, mas que de alguma forma gera falta de credibilidade. Por que ela acabou até reconhecendo isso? Porque na preocupação no final do governo dela, ela já deixou claro que ela ia começar a fazer uma mudança, pelo menos de transparência nessa informação. Ela já começou a indicar a nova equipe econômica, retirou o Arnon Agostinho da Secretaria do Tesouro, que foi a principal mudança que ela fez, que ela tirou uma pessoa que era totalmente a favor de gastar dinheiro sem preocupação, sem responsabilidade fiscal nenhuma, e ela deixou transparente. Então, esse último reconhecimento já é o início dessa nova era, onde ela vai deixar de criar essas maquiagens e vai começar a apresentar o número. Agora, se o número vai ser bom para frente, isso vai depender um pouco de quanto de liberdade o Joaquim Levy vai ter. Eu não seria tão gentil quanto o senhor, não usaria o termo maquiagem, eu usaria o termo estelionato fiscal, na verdade, porque eu acho que foi isso de fato que aconteceu. A gente tenta dar uma melhorada, dar uma maquiada também nas palavras, mas de fato eu acho que o que aconteceu foi um estelionato fiscal. O governo nos enganou. E olha só, esse déficit que aconteceu, esse primeiro déficit desde 1997, os jornais indicam que muito dessas despesas a mais que aconteceram no último ano do mandato da Dilma Rousseff foi com programas sociais, custeio de investimentos, né? Encargos com folha de pagamento. Então, tudo isso, o aumento no número de ministérios também, que, né, acaba afetando as contas públicas. Então, foi muita irresponsabilidade, menos dinheiro, mais gastos, só poderia dar nisso. Sim, sem dúvida. Na verdade, o que ela fez foi isso. Ela tem de forma, desde o início do governo Lula, você tem aumentado os gastos sociais que são justos, de alguma forma você melhora a qualidade de vida da população, mas são gastos que, de alguma forma, vão ter que ser pagos uma hora. E o que está acontecendo agora é o pagamento da conta. Mas são investimentos que deveriam ter um retorno e que não estão tendo, porque os programas sociais, eles só têm o caminho de entrada, não há um caminho de saída. Então, essas pessoas passam a ser dependentes e cada vez mais pessoas são dependentes de programas sociais. Eu acho curioso que nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, quando o número de pessoas assistidas pelo governo aumenta, isso é um sinal de preocupação, né? Acende-se a luz vermelha, né, de atenção. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o governo comemora. Quanto mais gente depende do governo, mais o país comemora. Então, eu acho que é um paradoxo sem fim esse governo.
aí tem vários pontos, quer dizer, na verdade é que o padrão de vida dos Estados Unidos, o salário médio americano é muito mais alto, então isso, ele já tem uma qualidade. A gente tinha, na verdade, uma situação por conta, nem culpa do governo Fernando Henrique, nem por conta do governo Lula, mas a gente teve um período muito longo de inflação, a gente teve períodos, inclusive, que a inflação chegou a 80% ao mês. Isso fez com que, de alguma forma, muito da força de salário dos trabalhadores fosse consumido. O que o governo fez foi tentar recuperar. Eu concordo com você que quanto mais benefícios sociais você dá, menos você incentiva a pessoa a trabalhar. Então, menos você incentiva a pessoa a se desenvolver, trabalhar não, mas se desenvolver e melhorar de vida, porque se ela tem um conforto. Só que o grande problema do governo são os gastos, né? O governo gasta de forma não eficiente, gasta com folha de pagamento, gasta com ministérios, são 39 ministérios, já podia ter menos ministério significa menos assessor, menos cargo de confiança, menos despesa, já podia ter menos ministério significa menos assessor, menos cargo de confiança, menos despesa com infraestrutura, menos concessão. Então essa despesa aqui não traz nenhum benefício. O social pelo menos traz aumento de consumo, esse só aumenta gasto, né? Você não consegue gerar nenhum benefício social.